Senhora Ministra, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. A 15 de outubro, o Governo apresentou a proposta de orçamento que entendeu adequada para cumprir dois propósitos fundamentais: concluir o programa de ajustamento no tempo previsto e progredir na correção dos desequilíbrios da economia portuguesa. Nas últimas semanas, decorreu um importante período de debate, quer na Assembleia da República, quer nas diversas iniciativas promovidas pela sociedade civil. Quero, desde já, agradecer a todos os deputados de todos os grupos parlamentares pelo trabalho desenvolvido. A discussão foi construtiva, participada e resultou em alterações que contribuíram para a melhoria da proposta do Governo, preservando os objetivos essenciais do diploma. O Orçamento do Estado que hoje se vota reveste-se da exigência e do sentido de responsabilidade que o momento presente exige. Antes de mais, a preservação do montante de medidas de consolidação orçamental proposto assegura o cumprimento da restrição financeira. Em particular, assegura que o déficit orçamental diminuirá para 4% do produto interno bruto, em linha com os compromissos assumidos com os parceiros internacionais e com os restantes Estados-membros da União Europeia. Garante-se, deste modo, a continuidade da acumulação de credibilidade e confiança com vista à recuperação do pleno acesso ao financiamento de mercado. A predominância de medidas do lado da despesa, por sua vez, assume um papel igualmente relevante. Permite restabelecer o equilíbrio do esforço de ajustamento no horizonte do programa, bem como minimizar os custos económicos do ajustamento e criar as bases de sustentabilidade das finanças públicas. A importância da redução da despesa pública não se limita, de facto, à sua contribuição para a consolidação orçamental no curto prazo. É uma componente central da transformação das administrações públicas em curso e, consequentemente, um passo decisivo no atual processo de ajustamento. Neste quadro, é importante reforçar que as medidas de redução de despesa propostas pelo Governo não foram definidas com o objetivo único de cumprir o limite para o déficit orçamental. Inserem-se num programa de redução de despesa de maior alcance, que visa adequar o nível de gastos ao que o Estado pode pagar e à carga fiscal que os agentes económicos podem suportar. Um programa necessário e necessariamente abrangente, atendendo ao elevado peso da despesa pública na economia. Com efeito, entre 1999, o ano de entrada no euro, e 2010, o rácio da despesa pública no produto aumentou 10 pontos percentuais. Passou de 41% para 51% do PIB. O esforço de redução que se exige para corrigir este desequilíbrio e garantir a sustentabilidade das finanças públicas é, assim, considerável. E considerável significa que a redução se estende necessariamente a todas as rúbricas da despesa pública. Porque mesmo que reduzíssemos o nível de consumos intermédios e de despesas de investimento a zero, impossibilitando a prestação de serviços públicos essenciais, esse esforço não seria suficiente. E porque a diminuição dos gastos em prestações sociais e despesas com pessoal é inevitável, na medida em que representam, em conjunto, 70% do total da despesa pública. Esta realidade, por si só, justifica a implementação de um programa efetivo de redução da despesa. As circunstâncias atuais apresentam uma agravante adicional. De facto, embora a urgência inicial do ajustamento financeiro tenha sido ultrapassada, a verdade é que ainda vivemos uma situação de crise e emergência. Não obstante os resultados já obtidos, o período de assistência financeira coloca dois grandes desafios. Por um lado, o financiamento é faseado, obrigando, no curto prazo, ao cumprimento das condições acordadas no memorando de entendimento. Por outro lado, o financiamento é limitado e temporário, exigindo, em paralelo com os compromissos imediatos, a preparação do regresso ao financiamento de mercado para assegurar as despesas após o final do programa. Ambos os desafios assentam, assim, no cumprimento das obrigações assumidas e dependem, em particular, de uma consolidação orçamental efetiva e célere, porque a diminuição do déficit é um primeiro passo na correção de desequilíbrios de grande magnitude ao nível das contas públicas e porque simboliza de forma objetiva os progressos no ajustamento e a determinação de Portugal em cumprir os seus compromissos. O contexto de emergência gera, assim, um contexto de excepcionalidade. Um contexto em que o esforço requerido aos portugueses é reconhecidamente acrescido, mas verdadeiramente inevitável. Permite, de facto, que o grosso do ajustamento seja concretizado no horizonte do programa, enquanto o financiamento oficial e a solidariedade dos parceiros internacionais nos protegem da maior pressão dos mercados.
Desta forma, garante que a transição para o período pós-Troika esteja assegurada atempadamente, evitando a iminência de um novo colapso do financiamento. Assim, embora o processo de ajustamento da economia portuguesa tenha de perdurar após o final do programa, a verdade é que o esforço acrescido, o esforço adicional que é pedido às famílias e às empresas é efetivamente transitório. A transitoriedade das medidas implementadas pelo Governo, porém, tem sido amplamente questionada. Os mais críticos defendem que a repetição das mesmas em anos consecutivos as caracteriza como permanentes. Assim, quero aproveitar esta oportunidade para recordar que transitoriedade não significa anualidade. Transitoriedade associa-se a excepcionalidade. Esta mensagem foi, aliás, explicitada pelo Tribunal Constitucional no acórdão relativo ao Orçamento do Estado para 2011, nomeadamente no que respeita à medida da redução remuneratória entre 3,5% e 10%, aplicável aos trabalhadores das administrações públicas e do setor empresarial do Estado. E passo a citar: estas medidas terão uma duração plurianual, sem pôr em causa o seu caráter transitório, de acordo com a sua razão de ser e natureza, de resposta normativa a uma conjuntura excepcional que se pretende corrigir com urgência e em prazo o mais breve possível para padrões de normalidade. Esta interpretação aplica-se de forma direta à alteração da política de remuneratória proposta para 2014, quer pela igualdade das circunstâncias, quer por se tratar de uma medida de natureza idêntica. Mas aplica-se também, por exemplo, aos mecanismos de convergência entre as pensões da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social. Com efeito, embora esta iniciativa legislativa tenha como objetivo global corrigir desequilíbrios estruturais do sistema de pensões, a alteração retrospectiva nela contida justifica-se, tal como a redução remuneratória, pela excepcionalidade das condições atuais. Esta excepcionalidade é reconhecida de forma clara no respectivo diploma, na medida em que se prevê a sua reversão num contexto de crescimento económico do país e de equilíbrio orçamental. A excepcionalidade das circunstâncias atuais foi acolhida pelo Governo desde a sua tomada de posse. É a excepcionalidade que está na origem da aplicação de medidas reconhecidamente difíceis, porque é a salvaguarda do próprio interesse público que está em causa. Ao contrário do que algumas vozes têm defendido, as medidas não traduzem uma prossecução da austeridade por si só. Visam corrigir os erros do passado e recuperar rapidamente alguma estabilidade de forma a ultrapassar esta situação de crise. De momento, porém, a excepcionalidade das circunstâncias mantém-se, porque a soberania do país esteve em causa e tornará a estar caso não concluamos a transformação estrutural em curso. Nunca é demais recordar a emergência sentida há 2 anos e meio e, sobretudo, as suas causas. Nos anos que antecederam o programa de ajustamento, a acumulação de desequilíbrios macroeconómicos e a persistência da indisciplina orçamental conduziram ao aumento gradual dos custos de financiamento no mercado, traduzindo as dúvidas crescentes dos credores na capacidade de Portugal pagar a dívida contraída. A iminência da bancarrota, no início de 2011, impôs o recurso a empréstimos oficiais dos nossos parceiros internacionais, de forma a assegurar as funções essenciais do Estado, nomeadamente o pagamento de salários e pensões. É importante recordar que são empréstimos e não donativos. Mais, foram empréstimos concedidos a um país desprovido de credibilidade e ainda assim com custos muito inferiores aos praticados no mercado. Por essa razão, os empréstimos foram divididos em diversas tranches, cujo desembolso dependeria do cumprimento efetivo das condições acordadas no memorando de entendimento. Esta é uma confirmação objetiva da recuperação da reputação internacional do país. A condicionalidade do financiamento oficial levou a crer que a autonomia financeira se perdeu com o pedido de assistência financeira e que se recuperaria automaticamente em junho de 2014. Estas ideias são enganadoras e merecem ser clarificadas. Com efeito, a perda de autonomia financeira resultou das políticas desadequadas tomadas de forma soberana que se traduziram em sucessivos déficits orçamentais externos. Foi a causa do pedido de assistência em abril de 2014 e não a sua consequência. Por sua vez, a recuperação da autonomia financeira perdida exige um processo de ajustamento que vai além do cumprimento das condições do programa.
Exige o equilíbrio efetivo e duradouro das finanças públicas, a estabilidade do sistema financeiro e a transformação estrutural da economia. Exige, acima de tudo, demonstrar aos nossos credores que temos condição de honrar os nossos compromissos e que estamos determinados em honrá-los. Exige responder à solidariedade com responsabilidade para reconquistar definitivamente a soberania. O Orçamento do Estado para 2014 encara estes desafios de frente. É, acima de tudo, um passo decisivo para recuperar a autonomia financeira do país. Existirão alternativas? Com certeza. Mas quem as defende tem o dever de explicitar e de elencar as suas consequências, no curto e no longo prazo. Antes de mais, é importante ter presente que a aparente prosperidade do passado não se encontra neste leque de alternativas, precisamente porque foi apenas aparente. Assentou num aumento de despesa mal direcionado que trouxe endividamento em vez de crescimento. Mas consideremos, por hipótese e por momentos, algumas das alternativas consideradas. Suspender o esforço de consolidação orçamental, recusar o pagamento dos juros, renunciar ao pagamento da dívida. Qualquer uma destas soluções neutralizaria todos os progressos já alcançados e reverteria a credibilidade e confiança acumuladas junto dos credores. Não só impediria o recebimento das tranches finais de financiamento no âmbito do programa, como significaria a perda de acesso ao financiamento durante muitos anos. Esta consequência, por sua vez, rapidamente se sobreporia a qualquer ilusão de alívio sentida no imediato. E passo a explicar de forma mais concreta. O não pagamento dos juros libertaria de facto financiamento para algumas despesas do Estado, mas o sinal que transmitiria aos mercados seria de tal forma forte que os bancos e as empresas perderiam rapidamente o acesso ao financiamento. Os bancos, por sua vez, ver-se-iam forçados a cobrar taxas cada vez mais altas pelos empréstimos concedidos, nomeadamente às pequenas e médias empresas. Os custos económicos e sociais deste processo seriam inaceitáveis, não só para o setor privado, mas também para o setor público, que perderia rapidamente receita fiscal e veria em simultâneo as despesas com prestações sociais aumentar exponencialmente. Mais uma vez, o funcionamento normal da economia e do Estado estaria em causa e a soberania seria perdida de forma definitiva. Esta é uma alternativa possível, mas não é uma alternativa melhor e colocaria em causa todo o esforço desenvolvido nos últimos anos. Um esforço de grande dimensão, mas que já produziu resultados na correção dos desequilíbrios macroeconómicos, na recuperação da atividade económica e, sobretudo, na recuperação da credibilidade a nível internacional, permitindo transitar da solidariedade dos parceiros internacionais para a dura disciplina dos mercados financeiros. A 6 meses do final do programa de ajustamento, começamos a afastar a excepcionalidade e a perspectivar um futuro mais promissor. Não é a altura de desistir. Ouvimos com frequência, aqui mesmo neste Parlamento, que Portugal nunca conseguiu alcançar simultaneamente aquilo a que agora nos propomos: finanças públicas equilibradas, crescimento económico e justiça social. Que em democracia nunca tivemos equilíbrio orçamental. É infelizmente verdade, mas não é uma fatalidade. Não tem de ser assim e cabe-nos a todos garantir que não seja. Se não o conseguimos antes, temos de compreender o porquê e combater essas causas. Corrigir os desequilíbrios do passado, como o excessivo peso da despesa pública, as relações entre o Estado e a economia privada, o desvio de recursos para setores não transacionáveis e protegidos da concorrência, a desvalorização da meritocracia e tantos outros problemas de há muito diagnosticados. Uma crise tão profunda como a que atravessamos, que tantos sacrifícios impõe aos portugueses, tem de servir para irmos além do diagnóstico e avançar para as soluções. Temos de ter essa ambição. Não há nenhuma razão para que Portugal, com uma posição geoestratégica única no mundo, membro de pleno direito da União Europeia e da área do euro, com uma história cheia de desafios ultrapassados, tenha um futuro que seja menos do que aquilo que todos os portugueses merecem. Este orçamento para 2014 é mais um decisivo passo para esse futuro melhor. Muito obrigada.